Damas e cavalheiros, bem-vindos! Nesse vídeo vamos ver três funções do R que servem para calcular probabilidades numa distribuição binomial. Vamos supor um exemplo bem simples. Eu lanço uma moeda 20 vezes e conto o número de caras. A variável de interesse, o x, vai ser o número de caras. Aquele gráfico ali mostra a distribuição de probabilidades desse x. No eixo horizontal estão os valores de x, de 0 a 20. No eixo vertical estão as probabilidades. O gráfico mostra como que a probabilidade está distribuída entre os valores de x. Qual valor de x tem mais, qual valor de x tem menos. O primeiro tipo de problema é, se eu lanço a moeda 20 vezes, qual a probabilidade de eu conseguir 7 caras? A função do R para resolver esse tipo de problema é aquela dali, t binomial. Nós já usamos essa função no vídeo anterior, mas nós vamos ver de novo agora com mais detalhes. O segundo tipo de problemas é, se eu lanço a moeda 20 vezes, qual a probabilidade de eu conseguir, no máximo, 4 caras? Isso é chamado de probabilidade acumulada. Eu quero saber qual a probabilidade acumulada de 0 até o 4. A função do R para calcular probabilidades acumuladas é aquela dali, a P binomial. E o terceiro tipo de problema, se eu lanço a moeda 20 vezes, em qual valor de x a probabilidade acumulada vai ser igual a 25%. Esse 25% é o que a estatística chama de um quantil. E a função do R para calcular probabilidades de um quantil é aquela dali, a Q binomial. Vamos ver isso. Vamos começar com aquela função ali, a D binomial, que dá a densidade da distribuição binomial. Esse conceito de densidade vai ficar para um outro vídeo, mas por enquanto podemos considerar que é a mesma coisa que probabilidade. Nós já usamos essa função no vídeo passado para resolver problemas simples do tipo, se eu lanço a moeda 20 vezes, qual a probabilidade de eu conseguir 7 caras, x igual a 7. Vamos ver agora como usar essa função para calcular toda a distribuição de probabilidades da variável, ou seja, a probabilidade de todos os valores de x. Antes de começar, uma nota, tudo que eu vou mostrar aqui no editor do R vai estar disponível na descrição do vídeo. Vamos ver então como usar a função D binomial que dá densidade de probabilidade. Primeiro, para calcular probabilidades de valores de x escolhidos. Por exemplo, lanço a moeda 10 vezes, qual a probabilidade de eu conseguir 10 caras? O x, a variável, é o número de sucessos, o número de caras. Eu quero saber a probabilidade de x ser igual a 4. O enunciado dá esses valores. N igual a 10, que é o número de tentativas. A probabilidade de sucesso é igual a meio. E o x, o número de caras, é igual a 4. Eu posso calcular isso primeiro usando aquela fórmula da distribuição binomial reescrita na linguagem do R, como a gente viu no vídeo passado. Eu tenho que colocar esses números na memória do R e rodar a função. Isso dá 0,205. Mas eu estou mais interessado em usar a função D binomial. Essa função usa os mesmos argumentos x, n e p que já estão aqui, x, n e p. Então é só rodar, dá exatamente o mesmo resultado, claro. O valor de x com maior probabilidade deve ser o 5. Lançando a moeda 10 vezes, o mais provável é ter 5 caras e 5 coroas. Rodando, isso dá 0,24, que realmente é maior do que 0,20. E o valor de menor probabilidade deve ser o x igual a 10. Lançar a moeda 10 vezes e ter 10 caras deve ser muito difícil. Rodando essa linha, 0,0009, ou seja, menos de 1 milésimo. Um detalhe importante aqui. Aqui, nesses dois exemplos, eu defini um valor de x e depois usei o x aqui no argumento da função. Mas eu posso simplesmente colocar esse valor direto aqui no argumento, sem usar a variável x. Por exemplo, o outro valor de menor probabilidade deve ser o 0. Você lançar 10 vezes e encontrar 0 caras, também deve ser uma probabilidade muito pequena. Colocando o 0 aqui e rodando, dá de novo aquele valor de probabilidade de menos de 1 milésimo, que é exatamente igual à probabilidade de x igual a 10. Ou seja, você não ter nenhuma cara, ter 10 coroas, é exatamente a mesma probabilidade de você ter 10 caras. Vamos ver agora como usar essa função para calcular distribuições de probabilidade, ou seja, as probabilidades de todos os valores possíveis de x. Primeiro exemplo, fazendo 10 lançamentos, 10 tentativas. N igual a 10, como era antes, a probabilidade de sucesso é igual a meio, mas o x agora é diferente. O x não vai ser um número, vai ser um vetor, com todos os valores possíveis
do número de caras, que vai variar de 0 até 10. Para fazer um vetor no R, a gente usa esse comando, C e um parênteses. Um vetor para o R é um conjunto de números ordenados, então eu tenho que dizer para o R quais são os números que devem estar aqui dentro desse parêntese. Uma maneira de fazer isso é simplesmente colocar todos esses números, digitar todos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X, então, é o conjunto de números de 0 até 10. Mas a gente pode usar outros recursos do R para ficar mais fácil. Se eu escrevo no R 0, 2 pontos, 10, o R entende isso como uma sequência de números de 0 a 10, sequência de números inteiros. Eu posso então pegar isso aqui e colocar isso dentro do parênteses. Escrever x igual a c, 0, 2 pontos, 10. E eu tenho esse vetor. Então eu vou colocar isso aqui. Então agora eu tenho n, p e x que são exigidos no argumento da função. Eu posso usar essa função. O x agora é um vetor, é um conjunto de 11 números. E o prob também não vai ser um valor, vai ser um vetor, um conjunto de 11 números. Rodando isso. Esses aqui então são os 11 números, as 11 probabilidades. Mas isso fica mais fácil de ver, de entender, se a gente fizer uma tabela juntando essas probabilidades com os valores de x. O comando no R para isso é o cbind. Bind em inglês significa colar, juntar. Então ele vai colar o vetor dos valores de x, do número de caras, com o vetor das probabilidades. E esse resultado vai dar uma tabela. Aqui então está a tabela. A maior probabilidade é do valor x igual a 5. 5 caras, probabilidade 0,24. 4 caras tem a mesma probabilidade de 6 caras. A menor probabilidade é a de 10 caras, que é igual a de 0 caras. Vamos fazer agora um gráfico dessas probabilidades. Esse gráfico é chamado em inglês de bar plot. Bar de barra e plot de gráfico. Em português isso costuma ser chamado de gráfico de barras. Eu rodei a função, mas o gráfico não apareceu, porque ele está em outra janela que deve estar por trás. Olhando aqui nas janelas, terceira janela, gráficos. Então esse é o gráfico. Aqui estão as probabilidades, aqui estão os valores de x, de 0 até 10. Esse aqui corresponde ao 5, que tem maior probabilidade. Aqui é 0,20, a probabilidade do x igual a 5 é 0,24. Esse é o gráfico mais básico, mas dá para melhorar a aparência dele. A gente pode colocar cor aqui nas colunas, se quiser. Pode colocar uma legenda do que significa esse eixo ou esse daqui, e assim por diante. Vamos fazer aqui isso. Aqui está o comando barplot, a probabilidade é a mesma. Agora eu vou colocar esse argumento names.arg, ele dá os nomes que devem ser colocados, que devem ser atribuídos a cada uma daquelas colunas. No caso, os nomes são os valores de x, de 0 a 11. Esse aqui, col, é a cor que as barras devem ter, que vai ser azul. E esse aqui, xlab e ylab. Esse lab vem do inglês label, que significa rótulo. Então, esse aqui é o rótulo do eixo horizontal, esse aqui é o rótulo do eixo vertical. O eixo horizontal são sucessos, ou poderia ser número de caras, e o eixo vertical, probabilidades. Rodando isso, novamente o gráfico foi parar atrás daqui. Então o gráfico agora está com colunas azuis, as colunas estão numeradas de 0 a 10, que são o número de sucessos, e aqui as probabilidades. Quem quiser pode ainda melhorar muito esses gráficos. Por exemplo, se você vai publicar esses gráficos numa revista ou mostrar para o público, acrescentar textos ou figuras, mudar as escalas e coisa parecida. Algumas dessas coisas podem ser feitas diretamente, acrescentando mais alguns argumentos na função barplot. Essa aqui é a lista de argumentos da função barplot que está no help do R. Eu usei só esse daqui, nomes e xlab e ylab, mas poderia ter experimentado com essas coisas todas aqui. Agora, se você quer algo mais complicado ainda, existem ainda vários pacotes de funções criadas especialmente para gráficos que não fazem parte do R original e que a gente pode baixar e acrescentar no R. E também existe o RStudio, que tem alguns recursos a mais que o RGui, que é esse que nós estamos usando, não tem. Mas para quem está só interessado num gráfico básico para estudo, acho que isso daqui já serve.
Vamos agora complicar um pouco aumentando o número de tentativas para 50. 50 tentativas ou 50 lançamentos. Esse comando aqui, ele limpa a memória, tudo que está na memória. Esse comando ls, ele dá uma lista de tudo que tem na memória do R agora. Tem NP, a probabilidade, aquela tabela que eu acabei de fazer, essa daqui, e o X. Vou apagar tudo isso usando esse comando aqui. Esse comando rm de remove memory, remover da memória. Agora, se eu fizer uma lista, não tem nada na memória, 0 caracteres. Agora, n, número de tentativas, é igual a 50, a probabilidade de sucesso é igual a meio, e o vetor de valores possíveis do x vai variar de 0 até n, que é 50. Aqui eu poderia ter colocado 50 ou colocado n, tanto faz. Agora, calculando a probabilidade e fazendo aquela mesma tabela. Essa tabela não ficou muito interessante porque todas essas probabilidades estão escritas em notação científica. Muita gente não está familiarizada com isso e acha meio complicado. O que eu posso fazer para melhorar a tabela é trocar as probabilidades da tabela pelo valor arredondado delas, usando essa função round, que arredonda as probabilidades até 5 casas decimais. Agora aqui estão aqui as probabilidades arredondadas até 5 casas decimais, que é mais fácil de entender. O valor mais provável é 25, 25 caras em 50 lançamentos, 0,11. 24 e 26 têm a mesma probabilidade e assim por diante. Fazendo agora o gráfico. Esse então é o gráfico que mostra a distribuição de probabilidade de x. O x pode assumir valores de 0 até 50, tem então 51 colunas mostrando as probabilidades. E é um gráfico totalmente simétrico porque a probabilidade é igual a meio. A segunda função do R que nós vamos ver é aquela dali, a P binomial, que calcula probabilidades acumuladas. Por exemplo, se eu lanço uma moeda 20 vezes, qual a probabilidade de eu conseguir no máximo 4 caras? Ou seja, qual a probabilidade de eu conseguir 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou caras? Eu quero a probabilidade que está acumulada do 0 até o 4. Isso se chama probabilidade acumulada e a função para calcular isso no R é aquela dali. Vamos ver agora como usar a função P binomial que calcula a probabilidade acumulada. O exemplo, se eu lanço a moeda 10 vezes, qual a probabilidade de eu conseguir 4 ou menos caras? Primeiro vamos usar esse comando rm para limpar toda a memória, tirar tudo que estiver na memória do computador. Essa função calcula a probabilidade de uma variável x ser menor ou igual a um valor xi escolhido. Nesse problema n igual a 10, p igual a 0,5 e xi igual a 4, como está aqui. E essa aqui é a função P binomial que usa esses argumentos, xi, n e p. Rodando essas duas linhas então, tenho aqui 0,376, etc. Vamos calcular isso de outras formas para conferir. Posso calcular isso simplesmente calculando toda a distribuição de probabilidade como a gente fez no item anterior. X, o número de caras possíveis varia de 0 a 10. Vou usar a função D binomial para calcular o vetor de probabilidades, como a gente fez também no outro exemplo, e criar uma tabela juntando esse vetor de probabilidades com os valores de x. Eu quero a probabilidade de x ser menor ou igual a 4. Ou seja, eu quero a soma de todas essas probabilidades aqui. Probabilidade de 0, mais a de 1, mais a de 2, mais a de 3, mais a de 4. A função para fazer somatórios no R é sum, S-U-M. Eu vou somar componentes do vetor prob. Os componentes de 1 a 5. Eu não sei se eu já disse isso antes, mas no R, quando você quer acessar alguns componentes de vetor, você coloca o número dele entre colchetes, não é entre parênteses. Na matemática, normalmente, em vários outros programas, a gente usa parênteses, mas o R prefere colchetes. Calculando então, 0,3769, que é o mesmo resultado que eu tinha achado antes, de outra maneira. Outro exemplo, se eu lanço uma moeda 10 vezes, qual a probabilidade de eu conseguir 7 ou mais caras? Novamente, vou apagar o que está na memória, vou apagar também o que está no console. Eu quero a probabilidade de x ser maior ou igual a 7. Mas a probabilidade de x ser maior ou igual a 7 é igual a 1 menos a probabilidade de x ser menor do que 7. E a probabilidade de x ser menor do que 7 é a mesma coisa que a probabilidade de x ser menor ou igual a 6.
O que essa função calcula é esse tipo de probabilidade aqui, probabilidade de x ser menor ou igual a alguma coisa, que no caso é 6. Então, número de tentativas igual a 10, probabilidade de sucesso igual a meio, e o xi, que me interessa, é esse 6 aqui. Colocando isso na função 0,828125. Isso aqui é essa probabilidade aqui, mas o que a minha resposta mesmo vai ser 1 menos isso, para ter a probabilidade de x maior ou igual a 7. 1 menos isso, então, vai ser a resposta, que é 0,171875. Vamos conferir fazendo de outra maneira, usando de novo a função d binomial e calculando a distribuição de probabilidade completa. O x vai ser o vetor de 0 a 11, calculando as probabilidades e fazendo a tabela. O que o problema pede é a probabilidade de x ser maior ou igual a 7, quer dizer, a soma desses 4 valores aqui, de 7 para cima, 7, 8, 9 e 10, que são os componentes 8, 9, 10 e 11 do vetor. Então eu vou calcular a soma dos componentes de 8 a 11 do vetor prob, o que dá 0,171875, que era o mesmo resultado que eu tinha achado aqui. Para terminar, vamos ver agora a função do R que calcula os quantis de uma distribuição binomial. Vou mudar o exemplo. Ao invés de lançar uma moeda 20 vezes, vou lançar um dado 20 vezes. E a variável, o x, vai ser o número de vezes em que esse dado mostra a face 6, a cena. A pergunta é, qual vai ser o valor de x, de forma que a probabilidade acumulada nesse valor seja 50%? Quer dizer, qual o valor de x, de forma que, se eu lançar o dado 20 vezes e contar o número de cenas, a probabilidade desse número ficar entre 0 e x seja 50%. Esse valor de 50% que eu escolhi é o que a estatística chama de quantil, e por isso o R chama isso de função quantil e representa por Q binomial, o Q de quantil. Agora, usando a função Q binomial, a função quantil. O problema é, lanço um dado comum 20 vezes e conto o número de cenas mostradas. Em qual valor de x eu posso dizer que a probabilidade do número de cenas ser igual ou menor do que x é 0,50, 50%. Primeiro vamos limpar a memória outra vez. Os valores dados pelo enunciado são n igual a 20, 20 tentativas, probabilidade de sucesso igual a 1/6 num dado. A probabilidade procurada é 0,50. Eu vou chamar isso de PQ, que é a probabilidade do quantil. Agora eu vou colocar isso aqui na função Q binomial, PQ, N e P. Vou chamar esse resultado, esse valor de xq, que deu 3. Pode parecer estranho que, se eu for lançar o dado 20 vezes, 50% dos lançamentos vão dar 3 ou menos cenas. Isso parece muito pouco. Vamos conferir para ver. Vou fazer primeiro usando de novo aquela função d binomial. X agora é o vetor de 0 a 20, é o número de lançamentos, o número de tentativas. As probabilidades calculadas por a função d binomial. Agora juntando as probabilidades arredondadas de novo até a 5ª casa decimal e mais os valores de x. Isso vai dar uma tabela. O que eu quero agora é achar o somatório das probabilidades para valores de x iguais ou menores a 3. 0, 1, 2 e 3. Ou seja, somar isso tudo aqui, que são os componentes 1, 2, 3 e 4 do vetor. Então, soma dos componentes 1 a 4 do vetor, o que dá 0,5665. Realmente é mais do que 50%, que é o que estava pedido. Não é exatamente. Não tem como fazer exatamente. Porque se eu tentar abaixar isso, somar só até o 2, por exemplo, não somar o 3, o que vai acontecer é que eu vou somar os 3 primeiros componentes e a probabilidade resultante vai dar 0,32, é muito menor. E agora fazendo de outra forma, que é usando aquela função P binomial que dá a probabilidade acumulada. O que eu estou querendo aqui é simplesmente a probabilidade acumulada do 0 até o 3. Então, é simplesmente P binomial de 3, N e P são aqueles mesmos valores. Rodando isso, dá de novo 0,5665, que é a resposta que a gente tinha achado antes. Ou seja, se eu lanço um dado 20 vezes e conto as cenas, a probabilidade de eu conseguir entre 0 e 3 cenas apenas é maior do que 50%. Isso quer dizer que se eu fosse jogar num dado 20 vezes e apostar que iria conseguir mais de 3 cenas, eu iria perder na maioria das vezes, perder em 56,6% das vezes,
e ganhar apenas 44% das vezes. Nós vimos então 3 funções ligadas à distribuição binomial, mas se você der uma olhada no help do R, você vai ver que há uma 4ª função, a R binomial. Essa função faz a simulação de números aleatórios que têm uma distribuição binomial. Mas isso de simulação já é outro assunto, vai ficar para outro vídeo. Hoje então ficamos por aqui, obrigado pela visita e até a próxima.